Fala pessoal, hoje eu vim aqui fazer um tutorial dentro do Asus Montagem de como fazer uma modelagem 2D. Já que esse tutorial pode ser utilizado em outras turmas, eu vou me apresentar, né, mesmo que todo mundo dessa turma tal de 25.2 já me conheça. Meu nome é Breno Nobre, eu estou no sexto período da faculdade de Geofísica. Eu aprendi a mexer com Asus Montagem trabalhando junto com o professor Michelucci. E hoje aqui eu tenho a oportunidade de conseguir mostrar para vocês, conseguir fazer esse tutorial aqui para facilitar a vida de vocês. Então, primeira coisa que eu vou falar aqui dentro do, do software é que esse tutorial vai partir já você tendo o bug completo, já tendo essa database. Essa database aqui já tratada depois de todas as correções. Essas correções quem fez foi meu amigo Juan. Fez um documento muito legal mostrando passo a passo. E eu acho que aquele documento já é bem suficiente para quando vocês pegarem o dado que foi tirado do campo, colocarem numa planilha e tratarem ele aqui dentro. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é essas setinhas aqui em cima, onde está meu cursor do mouse. Quando você clica nelas, você percebe que ela muda aqui para L cópia, e se você apertar para baixo, é L database. Ela é uma cópia que o Juan ele fez, uma duplicada aqui, que é a mesma coisa. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é apagar uma delas, porque já que eu vou fazer uma modelagem 2D por uma dessas linhas, pode acabar corrompendo ou acontecendo algum imprevisto, e no software é muito fácil acontecer esses imprevistos. Então eu vou vir aqui, vou deletar uma delas, eu vou deletar a cópia e tá feito. Quando você vir aqui, só tem agora essa linha. Outra coisa que eu sugiro também, já que a gente vai apagar uns dados aqui, umas linhas, eu sugiro que a gente duplique essa database. Porque tá vendo que aqui o nome dela tá graba em linha 2? Então o que faz sentido a gente deixar só os dados da linha 2 aqui, né? Mas o que a gente vê aqui das estações tem da linha 1, que seria 109, 110, 111, tem da linha tem da linha 4, 401, 403, 405. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é duplicar essa database. Como que eu duplico essa database? Eu venho em Database Tools, Window Data e Subset Database. Quando eu faço isso, eu consigo colocar um nome na database aqui que eu vou duplicar. Então, eu vou duplicar escrito Graben completo. Só para vocês conseguirem entender que é ele completo e não só a linha 2. Então, tendo essa minha cópia, eu vou vir para minha linha 2, que é o que nos interessa, nós vamos modelar a linha 2. Eu só deixei isso aqui de garantia para você ter as outras linhas, e também uma forma de você aprender a duplicar a database. Então, a partir daqui, eu vou apagar todas as linhas que não sejam da linha 2. Então, tudo que for 200 e alguma coisa eu vou deixar e as outras eu vou apagar. Então como que eu faço isso? Eu vou selecionar aqui tudo que não é 2, vou apertar com o botão direito e Delete Mark Rows Feeds. Vou deletar e com isso eu vou deletar todas. Fazendo aqui rapidinho com vocês. Aqui eu poderia ter vindo aqui, né? Aqui. Pra deixar isso daqui totalmente deixar isso aqui organizado, a gente vem aqui em Database Tools, Channel Tools e colocando aqui Sort All by One Channel. E aqui a gente pode colocar acendendo e a gente vai escolher o Station. Então a gente vem aqui, escolhe o Station e dá OK. Você vê que agora ele está do 201 até o 236. Então, isso é só questão estética mesmo para deixar mais organizado. A partir daí, a gente vai colocar um sistema de coordenadas nessa database. Você vê que o x e o y dela está setado em longitude e latitude. Sendo que o que a gente quer é setar em easting e northing. Por quê? Porque a gente não está querendo isso em grau. A gente está querendo isso em metro. Para a gente conseguir fazer a modelagem.
Então a gente vai setar as coordenadas disso aqui. A gente vem em Coordinates, Set Coordinate System, e aqui a gente vai colocar yes, x channel, desculpa. A gente vai colocar a longitude, o x, easting m, e o latitude northing m, o y northing m e o x easting m. Aí dá ok. E agora a gente vai colocar o sistema, né? Aqui é só você escrever Sirgas 2000 e escolher o Sirgas 2000 UTM Zone 23S, que é a zona que a gente trabalha, que é a coordenada que a gente aplica aqui. Então, clicando aqui, a gente dá OK. E agora, como nós podemos ver aqui embaixo, tá o sistema de coordenadas certinho. Então, agora, tratando já essa database, nós conseguimos ir para a modelagem. Para a modelagem, a gente vai utilizar essa ferramenta aqui, o GMSys Profile. A gente vai usar o GMSys Profile e nós vamos fazer from each selected database line. Então aqui, já que a gente só tem os dados gravimétricos, porque os dados magnetométricos, eles ficaram bem ruins, assim. A gente supõe que tenha tido uma tempestade magnética quando a gente estava medindo, porque eles ficaram bem ruins mesmo. A gente só vai usar a parte aqui para baixo, que é da gravidade para baixo. Essa parte aqui da cima é tudo magnético. Então, da gravidade para baixo, a gente coloca aqui o canal de gravidade vai ser o bugê completo, que é aquele que está em vermelho na database. O canal de elevação da gravidade é o canal que a gente mediu. Então isso daqui pode ser o próprio elevation, né? Porque já que a gente mediu já que a gente mede na própria elevação, né, na própria topografia, a gente não está sobrevoando, então a gente pode colocar só elevation aqui mesmo. E pode deixar 100 metros aqui e dar finish. Tem que colocar um nome aqui, na verdade, também, o nome do seu modelo. Eu vou colocar Graben Line 2. E agora sim, deu aqui um modelo. Ele pode ter fechado, mas é só tu vir aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. É só você vir aqui e você tem essa tela. Tá bom. Com essa tela, a gente vai conseguir fazer o nosso modelo, né? E atribuir as densidades, a propriedade física, né? A densidade, e criar várias formas aqui. Basicamente, o que a gente vai usar são essas ferramentas aqui em cima, ó. E eu vou explicar cada uma para vocês. A primeira delas vai ser como criar um bloco. Para criar um bloco, a gente vai colocar aqui esse gelinho quebrado, split block, que basicamente você vai desenhar uma forma, você clica num ponto, aí você tá vendo que tem uma linha vindo com o meu mouse, então cada vez que eu clico, ele trava. Então tô clicando, tá travando, tô clicando, tá travando. E importante, eu não posso clicar duas vezes no mesmo ponto, foi o que eu acabei de fazer, que essa linha, fiz de novo, que essa linha vai cancelar. Então o que a gente faz é começar num ponto e terminar num ponto. Assim a gente fecha um corpo. Então a gente dá accept the new block e aqui a gente pode atribuir as densidades para essa camada aqui, que seria nosso Graben, e essa camada aqui, que seria nosso embasamento. Mas qual é o objetivo de tudo isso? O objetivo de tudo isso é fazer essa linha preta, que é a linha do modelo calculado,
ficar sobreposta a essa linha preta pontilhada, que é a nossa, que foi o que a gente mediu lá em campo. Então, é o nosso dado observado. Então, qual é o objetivo da modelagem direta? É fazer um modelo que corresponde, quando seja feita a função aqui, corresponda a essa linha aqui. E está reto por enquanto porque não tem nenhum contraste de densidade aqui, né? Isso aqui está a mesma densidade que aqui, então não tem nenhum contraste, então a linha só vai ficar reta. Então, como eu disse, essa linha preta contínua é a linha de dado calculado desse modelo, e a linha preta pontilhada é a linha dos dados observados, medidos lá em campo. Então, para a gente atribuir as densidades nesse corpinho, a gente vai usar essa ferramenta aqui, o olhinho. Então, o olho, quando a gente clica num bloco, ele abre essa caixinha aqui, no qual a gente consegue colocar as densidades. Nesse Graben eu vou supor que tenha 2 de densidade. Suposição, é empírico, você usa o que tiver em literatura. Eu vou escrever aqui Graben. E aqui seria a parte do dado magnético, que estaria aparecendo aqui, magnetométrico. Porém, a gente não tem ele porque ele ficou bem ruim. Então aqui eu vou dar Apply. E, como nós podemos ver, essa linha preta contínua, que antes estava aqui reto, agora ela está correspondendo até que bem para um primeiro chute aqui, o nosso Graben. Então, eu vou mostrar aqui como que usa as outras ferramentas. Eu mostrei como criar um bloco e como atribuir a, a, as propriedades físicas. Eu esqueci de atribuir ao embasamento, porque lembra, se aqui dentro é o Graben, aqui fora é o embasamento. Então tenho que atribuir ao embasamento. O embasamento, acho que na verdade o Michelucci Pro Graben ele deixa 2.67 mesmo. Então fica assim mesmo. Só que a gente tem que lembrar uma coisinha, que é a gente está trabalhando com bug completo. Então ele pega tanto altas e baixas frequências. Então já que ele pega baixas frequências, a gente tem que contar que tenha uma morro lá embaixo onde é a morro, né? Então a gente acha que a morro ela deve ter, ela nessa região, ela tem uns 35 quilômetros de profundidade. Então a gente vai adicionar morro aqui agora. Para adicionar morro, a gente vai clicar nessa barra aqui da direita, vai colocar, não, desculpa. A gente vai vir aqui em View, vai pro Infinity e clica aqui no Infinity. Aí agora sim, a gente vai clicar nessa barra aqui na direita com o botão direito e vai mudar o range. Já que é uns 35 mil morro, eu vou colocar aqui 40 mil e vou dar OK. Tá vendo que aqui eu tenho a parte de 35 mil, a profundidade? Agora eu vou ensinar outra coisa aqui para vocês, que é o adicionar um ponto. Eu vou adicionar um ponto nesse quadradão aqui, em 35 mil desse lado aqui, em 35 mil desse lado aqui. Basicamente, por que isso é importante? Porque lembra quando eu falei que para fechar um corpo a gente tem que ter um ponto final e um ponto inicial? Então é exatamente isso. Eu vou pegar agora o split block e vou fechar um corpo aqui, que eu vou delimitar que daqui para baixo é morro e daqui para cima é embasamento, accepting block. Então eu vou vir com o olhinho, eu vou escrever aqui morro, vou colocar a densidade dela, que é 3.3, e vou dar OK. E aqui eu vou colocar embasamento e deixar 2.67 mesmo. Só tem que tomar cuidado que as de montagem, eu não sei o porquê, ele está sempre limitando os modelos até aqui embaixo, até os 50 mil metros. Então, só para não dar um erro inesperado,
vamos, vamos aumentar essa profundidade aqui. Aument... Ué. Vou aumentar essa profundidade e colocar, fazer um retangulão pelo menos vindo até mais aqui para baixo, porque eu vi em alguns trabalhos que ficar limitado até 50 mil aqui acaba não interferindo tanto o modelo e a gente quer que interfira. Então a gente vai excluir essa linha, que é outra coisa que eu vou ensinar aqui para vocês mexendo aqui em cima, é Delete Surface, e a gente deleta isso aqui, a equipe bloco morro, e é isso. Então agora a gente tem nossa morro vindo de 35 mil metros de profundidade até 60 e pouco, que isso acho que já seja o suficiente para alterar o Graben. Mas agora a gente está nesse estilo de visualização, a gente vai vir em View e vai apertar aqui em Full View. Então apertando aqui em Full View nós voltamos para a nossa parte do Graben e mesmo colocando a morro, ele aqui ainda está com uma boa resposta, eu diria até. Então eu mostrei para vocês como adicionar o bloco, como adicionar o bloco com split block, como adicionar o ponto, como atribui as densidades, as propriedades físicas, como deleta um bloco, uma superfície. E aqui é como deletar um ponto, né? Se eu quero tirar esse ponto, eu venho aqui, tiro o ponto e aperto. E aqui eu consigo colocar o ponto. E aqui, nessa mãozinha aqui com ponto, eu consigo mexer nos pontos. Por exemplo, eu consigo colocar esse ponto um pouco aqui mais para cima para minha linha ficar ajustando. Então esse é o espírito, a gente ficar mexendo aqui com o modelo aqui embaixo e ele ajustar no mesmo momento aqui. Então, por exemplo, se a gente colocar uma profundidade absurda, o dado calculado, ou seja, a função aqui tá calculando esse modelo, tá dando essa curva de dado calculado, né? Que não corresponde nunca a esses dados que a gente mediu lá. Então, com certeza, para fazer isso aqui corresponder geofisicamente, né? Porque geologicamente pode não estar correspondendo. Para fazer isso aqui corresponder geofisicamente, a gente tem que sobrepor o dado observado e o dado calculado, que é uma dos fundamentos da geofísica de ajuste de dado. Então, fazendo esses microajustes finos aqui, a gente consegue colocar a linha preta fina contínua em cima da linha preta pontilhada, que é o dado calculado em cima do dado observado. E se eu quiser mover vários pontos juntos, eu venho aqui em Move Group, eu aperto nesses pontos que eu quero mover ao mesmo tempo. Eu aperto neles e coloco aqui que mover marks. Que aí agora eu consigo mover todos eles ao mesmo tempo, ó. Então eu acho que com isso a gente conseguiu ver todas essas partes aqui, né? O que cada uma coisinha dessa faz. E só faltou isso daqui. Isso aqui é muito básico. Isso aqui é o zoom in, que quando eu aperto na tela ele vai dar zoom. Isso aqui é o zoom out, que quando eu aperto ele vai se distanciar. Isso aqui é a caixinha que você quer aproximar a sua visualização. Então eu quero só focar só no meu Graben, para deixar mais detalhado aqui em cima. Então só foco no meu Graben e deixo mais detalhado aqui em cima. Pô, eu quero ver lá minha morro. Eu venho em Full, eu venho em View, Infinity, aí venho apertando aqui, venho apertando com negativo. É bem mais útil você colocar aqui mudar o range, né, igual eu tinha feito antes, colocar o 40 mil. Então vi minha morro, aí eu pego o meu bloquinho, eu falo, quero ver meu Graben e meu morro junto. Então coloco o meu bloquinho aqui, pegando o Graben e a morro junto. Mas já que o Graben é muito pequenininho, vai ficar numa visualização com uma escala muito ruim. Mas ó, aqui tem a morro e aqui tem um Graben. Então, acho que isso é o suficiente para a gente conseguir modelar. Então, como eu estava dizendo, acho que a partir daqui a gente já tem o conhecimento necessário para conseguir modelar. Só faltou uma coisinha que foi eu ensinar como colocar cor nos corpos. Nesse Graben é só a gente
clicar, a gente clicar no olho, clica no corpo e aqui a gente usa esses dois quadrados. Esse quadrado aqui para cor, colocar o Graben amarelo e esse quadrado aqui para textura, deixar uma textura que eu acho que parece ser de arenito. E toda vez que a gente aplica ele, a gente percebe que fecha. Eu também não sei o porquê, mas sempre acontece. Eu vou aplicar agora, fecha ele, mas é só você voltar aqui que vai estar aplicado. E com isso, eu acho que nós temos um conteúdo bem completo aí da modelagem de todas essas ferramentas aí. Qualquer coisa que precisarem, pode mandar mensagem no e-mail, fique à vontade. Qualquer ano que seja, seja agora, né, 2025.2, seja próximos anos. Então, muito obrigado pela atenção, pelo vídeo. E é isso, qualquer coisa que precisar, só mandar mensagem. Valeu!